Oi, eu voltei e não, eu não abandonei o canal. É, eu só tava um tempinho sem postar vídeo porque eu basicamente estava com um monte de trabalho de escola pra fazer e eu tava com um pouquinho de preguiça de gravar. Então é isso, gente. Desculpa, eu prometo que isso não vai acontecer com tanta frequência, mas muito obrigado por vocês que esperaram e obrigado aos novos inscritos que vieram no canal, porque tipo, uau, gente! O último vídeo que eu postei, eu só tinha 116 inscritos. Olha só quanta gente chegou. E isso foi incrível. Muito obrigado, gente. Vamos lá pro vídeo. Pera aí, jovem. Sem lo-fi hoje. Bora entrar no clima. Isso, vamos lá. Então você clicou nesse vídeo simplesmente para saber o significado da palavra RPG, certo? Bom, RPG é a sigla inglesa para Role Playing Game, que significa jogo de interpretação de papéis, que é basicamente o que você faz em qualquer RPG. Esse termo também é utilizado na maior parte dos jogos eletrônicos que se tem uma evolução do personagem. Esse termo RPG surgiu em 1974 com o lançamento do jogo de tabuleiro Dungeons and Dragons, que originalmente era para ser um tipo de complemento de um jogo que já existia na época chamado Chainmail, mas o sucesso foi tão grande que acabou virando um jogo exclusivo. Quando eu era mais novo, eu tinha uma visão completamente distorcida de RPG. A minha única referência eram aqueles filmes americanos que mostravam, na maioria das vezes, um bando de adolescentes que se reuniam em um porão pra ficar fazendo coisas vergonhosas, e com isso eu cheguei à conclusão de que RPG era uma coisa pra fracassado. Mas depois de tanto ouvir as pessoas falando sobre RPG, eu comecei a sentir um tipo de interesse sobre o assunto. Então eu resolvi pesquisar um pouquinho sobre a mecânica do jogo. Isso me fez ter bastante vontade de jogar, mas infelizmente ninguém queria jogar RPG comigo. Felizmente, essa situação mudou quando o famigerado Cellbit criou seu RPG O Segredo na Floresta. Eu acho que vocês já ouviram falar. Isso deixou alguns dos meus amigos bem inspirados para jogar RPG, então finalmente, depois de muito e muito tempo, eu consegui jogar RPG com alguém. O que define a qualidade de uma campanha de RPG tem mais a ver com a experiência de todos na mesa, do mestre e dos jogadores. A minha primeira sessão foi horrível porque, além de ninguém ter experiência, isso inclui o mestre, tinha um garoto lá na mesa que eu prefiro não mencionar o nome, mas ele tem um canal aqui no YouTube, que não conseguia ficar um segundo sem atirar no cavalo de alguém, e eu era o único ali que estava disposto a lutar pela união da equipe e evitar qualquer conflito. E foi por isso que a gente decidiu cancelar essa campanha e começar uma outra, só que com mais experiência. Ou seja, a gente dessa vez começou a ler tudo direitinho do livro, seguimos todas as regras certinho, mas a gente cancelou a campanha de novo por conta de um ser humaninho, o mesmo ser humaninho que gostava de atirar em cavalo. E agora a gente vai começar mais uma campanha do zero e eu espero que nada de ruim aconteça de novo. Então eu vou deixar aqui o canal desse nosso jovem para vocês se inscreverem e cobrarem ele para ele terminar logo a história do RPG, porque eu não tô mais aguentando esperar ele terminar aquela história. Até agora eu só falei do RPG D&D, que é o que eu tô acostumado a jogar, mas existem vários tipos de RPG, cada um deles com seus próprios livros, e no D&D seria mais ou menos o do mestre, do jogador e dos monstros. Futuramente eu planejo jogar o Tormenta RPG, que é uma variação bem legal, parecido com D&D, mas não é D&D, tem várias espécies interessantes e muita coisa nova. Voltando ao assunto dos livros, é sempre bom você dar uma lida e uma relida sempre que possível, porque a cada lida que você dá, você aprende mais uma coisa sobre a sua classe e sobre a sua raça, e isso é muito bom. E agora você deve estar se perguntando, Pedro, o que você está desenhando? E eu lhe respondo, estou desenhando um Tiefling, que é basicamente um híbrido entre ser humano e demônio.
Mas em algumas versões, os Tiflins também são seres humanos que estão pagando por um tipo de pecado ancestral deles, como um pacto com algum demônio, e esse pecado vai para todas as gerações. Ou seja, não importa o que você faça, os Tiflins sempre serão Tiflins. E esse Tiflin em especial é o meu personagem num RPG que eu vou jogar ainda, né? O nome dele é Petrus e ele é um paladino, que é basicamente um guerreiro que faz um tipo de juramento sagrado com uma divindade. E agora você deve estar perguntando por que ele não tem busto, né? É que na época dessa gravação eu ainda não sabia em que período ia se passar a nossa história. E se eu não sei isso, fica um pouquinho difícil de desenhar a roupa dele. Mas se você quer saber como ficou o resultado final desse desenho, é só você me seguir no meu Instagram, que eu vou deixar aqui na descrição. Vale a pena lembrar que todas essas informações vieram da 5ª edição do livro do jogador, então eu não estou errado, você pode até conferir. E olha só, parece que você chegou até aqui, então você pode se inscrever, deixar o seu like, compartilhar o vídeo e é isso, muito obrigado e tchau!